Bom, finalizando aqui, chegando ao nosso saudoso fim, eBGP, né, que é formado quase sempre por peers diretamente conectados. Configuração multi-hop é necessária quando os peers não estão diretamente conectados, aí você tem um tal de BGP multi-hop, tá? Você adiciona o AS ao caminho anunciado, sempre que você anuncia um prefixo, e por padrão o next hop é mudado para o IP do próprio roteador, sempre que uma rota chega até ele. No IBGP, para a propagação das rotas consistentes dentro de um ASN, é sempre interessante usar o IBGP. Todos os roteadores participantes devem ter sessões entre si, full mesh, ou, em alguns casos, a gente pode usar um tal de router reflector também. Eu não falei aqui sobre router reflector, não? Não, mas aí é uma forma de evitar o full mesh, utilizando reflexão de rotas. Aqui, ó, routers reflectors RR, falei isso. São usados para evitar o full mesh. Não é legal fazer full mesh, não queiram fazer isso. Tá? Não queiram. Roteadores não modificam os anúncios recebidos ao reenviá-lo, então, sempre que você tiver um IBGP, todo mundo tem que conhecer as rotas de todo mundo, porque na hora que eu for encaminhar uma rota, eu não vou alterar o next hop dele. Eu posso fazer isso através de atributo, de filtro, de política de roteamento, mas por padrão não é feito. Devido ao princípio acima, né, de não modificar, o next hop recebido de um IBGP é repassado intacto, sendo que o roteador de borda não se coloca como next hop. Ele não faz a aplicação do next hop self, algo que a gente tem que fazer sempre em MikroTik, né? Toda vez que você fecha uma sessão BGP em MikroTik, é muito importante dentro da sessão você habilitar lá a opçãozinha next hop self, para poder forçar aí a troca, né, do next hop. O next hop é anunciado pelo eBGP carregado pelo IBGP, que não modifica o eBGP, né, o peering entre os roteadores de AS diferentes. São os AS externos e globais. O IBGP é um... Opa, pode falar. Eu sempre vejo assim, não é sempre, tá? Que alguns microtics, quando tem a seção BGP, o pessoal meio que filtra tudo, tipo, pede um full route e depois coloca um filtro ali para não É, ele não processar. isso. E a pergunta é, quando ele está fazendo ali, ele configurou lá um IXC, por exemplo, né? Poderia ser um MKOut, né? Mas o IXC. No PPoE lá, aí aparece um IBGP do cliente, assim, às vezes eu fico bugando, pra que diabo aquele negócio faz? Que finalidade seria aquilo lá? Porque os caras estão compartilhando rota via IBGP entre o PPPoE e a seção BGP deles. Eles não fazem filtro. Entendeu? Quando, por exemplo, vamos supor que a gente tem o IXC está sendo um PPPoE server, nesse caso. Ele PPPoE server, já é o radio, já é tudo, está completo, né? E ele está conectado fisicamente com a interface de 10 GB, ou duas interfaces de 10, ou duas de 40, com um switch ou um roteador de borda. Pode ser um switch 6730 da Huawei, que por sua vez está conectada com o BGP. Aí os dois, eles vão trocar tabela de rotas utilizando algum protocolo. Geralmente, eu pelo menos, eu uso o SPF, tá? Mas muitos engenheiros, e não tem nada de errado com isso, usam IBGP. IBGP, que é a variante interna do BGP, né, do eBGP. Eles usam IBGP. O que o IBGP faz? Vai pegar, se ele não criar nenhum filtro, ele vai pegar as 900 mil rotas daqui e vai jogar para você aqui. Entendeu? Aí chegando em você aqui, você sendo PPPoE, é interessante que você tenha algum software de roteamento, né? Vai ser um Quagga, um GoBGP, um FRR, como a gente vai instalar aqui, FRR, né? Aí você vai receber essas rotas na memória do Linux, na RIB do Linux, né? E aí a RIB do Linux vai pegar assim, vai falar, RIB, o que eu mando para a FIB do Linux? Na memória também, né? Vou mandar para a FIB as rotas instaladas. Vou instalar lá tudo que não é repetido. Aí vai vir aqui DLSP de um monte de gente que está aqui para você, que é isso que você está vendo. Então, ou alguém vai filtrar aqui para não enviar para você, ou você vai filtrar aqui para não receber. Mas mesmo que você filtre para não receber, as rotas chegaram até você. Ficaram na RIB, ficaram na sua memória. Para você, isso não faz sentido. Você não precisa receber essas rotas.
A única coisa que você precisa receber do seu BGP é as rotas internas, o seu prefixo IP privado e público e a rota de fuga, e mais nada. E você só tem que propagar para o seu BGP o barra 64 inteiro dos seus PPPoE. Então, eu tenho barra 64 inteiro, o barra 164 inteiro. Então, se você colocou lá um 164, ponto zero barra 20, por exemplo, é um 10, né? Mas você botou um 20 lá. Então, você vai sumarizar isso para o seu BGP. Você não vai mandar os barras 32 do PPPoE para o seu BGP lá. Ele não precisa receber 9.000 rotas barra 32 lá. Mas ele pode receber uma única rota barra 20 encaminhando para você. Está todo mundo aqui em você. Política de roteamento. Entendeu? Mas esse Agora, daí para o precisa... IXC, não é interessante filtrar isso aqui. É melhor fazer no BGP aqui logo. Ok? Você vai usar memória para outras coisas, cara. Usa memória para outras paradas. Entendeu? Usa memória para banco de dados, para processar a conexão do cliente para PPoE. Não usa memória para armazenar a rota, não. Entendeu? Não estou dizendo que o Linux o servidor não tem a capacidade para isso. A maioria dos servidores hoje é 128 GB de RAM, 256, 512, enfim. HD, a torta é direito. Então, eles batem na cara de muito equipamento, mas é aquilo, é um soft router. Não é uma arquitetura roteador, não tem plano de controle e plano de dados. Então, você tem que focar no serviço. O serviço é o quê? O XC está ali fazendo radios, PPPoE está num banco de dados em outra VM separado para poder, né, ter um banco de dados segmentado, tá? Um banco de dados separado lá. E o front-end, se puder, separado também para o cliente, ou então ter firewall dentro do IXC para poder os clientes não acessar o que não precisa, só acessar o que tiver que acessar mesmo via firewall marcação de pacote. Dentro do Linux, Mango, NFT, né, e cai para dentro. Essa seria Eu a não tô topologia que eu defendendo faria, por ninguém. exemplo. Tranquilo, uma vez. Eu não tô defendendo ninguém. É porque eu vi esse tipo em alguns clientes. Eu fiquei assim meio bolado. Falei, nossa, É, mas por que que tá acontecendo isso? falta de preocupação com o cliente. Esses pseudo-consultores youtubers fazem isso. E está tudo bem, mas em algum momento eles não vão perder espaço para quem sabe o que está fazendo. O cara vai criar as políticas, vai criar os prefixos lixos, né? Vai dizer o que, que ele quer que passe dentro da tabela, o que, que ele não quer que passe, vai bloquear no lugar que tem que bloquear, e enviar no lugar que tem que enviar, através do que a gente chama de arquitetura de rede, utilizando a engenharia de tráfego. Botou NetFlow, entendeu, interpretou, sabe o que é tudo isso. Mano, não tem como. Pode vender o serviço que tu resolve a parada. Beleza, meu nobre. Entendeu? É lindo, né? É aquilo que a gente vem conversando ao longo dessas 2 semanas. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Aqui, ó. Ó, cadê o nosso saudoso aqui, ó? Peter. Lembre-se, grandes poderes, grandes responsabilidades. Vocês têm a obrigação de cuidar dos clientes de vocês, tá? É a sua obrigação. Entendeu? Belezinho. Beleza. E o que a gente está falando agora? Plano de controle, plano de dados. A diferença de um soft router para um roteador, e é aí que a gente entende realmente. Em cenários via soft router, Linux, MikroTik, tá? Todos os recursos do plano de controle, tráfego de rede, são processados pelo mesmo recurso do plano de dados. Ou seja, se a CPU alcançar 100%, se eu mandar um float para vocês lá, isso irá impactar diretamente o fluxo da rede. Porque eu não tenho uma CPU cuidando do plano de controle. Aqui, ó. Eu não tenho uma CPU cuidando dos meus softwares. Vamos falar abertamente, né? Porque fica falando bonito, plano de controle plane. Vamos falar português. Software, velho. É uma CPU cuidando lá dos seus softwares que são atacados e uma CPU cuidando da FIB. Galera, FIB, tá aqui, ó. O segredo é que isso. FIB tá aqui, tá? O banco de dados fica aqui dentro, essa CPU que processa. Então, se eu sofri um ataque SNMP, cheguei em 100%, e isso não impactou a minha política de troca de rotas da tabela de roteamento. A RIB está aqui, ó. Vendo? RIB está aqui em cima, FIB aqui embaixo. Se isso não impactou, Diegão vai conseguir acessar o Carvalhão aqui. Entendeu?
Então, vai ter encaminhamento de pacote. Então, Huawei, Cisco, Juniper, Extreme, Nokia, os caras têm isso aqui, ó, Control Plane, Data Plane. Micrótico, linótico, não tem. É uma coisa só, para tudo. E é por isso que eles perdem na hora de bater de frente na quebra de braço. Entendeu? Só por causa disso. Agora pensa comigo. Pensa comigo aqui. Tenho 2 links, tá? Tem 2 links. Sofri um ataque. 100% de CPU. Link 1 gargalou. Operadora não tem mitigação. Aí o Rafael tá aqui com a Flow Spec, boladona. Tá certo? Estou aqui do lado. CPU 100%. Plano de caminhamento. Data plane. FIB mandando para a operadora que tá ruim. Que não tem mitigação. Aí, CPU tem 100%. Como que a RIB vai falar assim, FIB, mano, troca aí essa parada, mano, pelo amor de Deus. Deu ruim, deu merda, mano. Puta que pariu. Tá 100%, filhão. 100%. Em alguns casos, não vai adiantar. Tem o cisco de ano intervalo, tá bom? Porque se eu precisar jogar para cá, FIB, como é que eu faço? Tem 100%. Como é que a RIB vai informar para a FIB que ia jogar para cá agora? Tá? Então, a gente tem que tratar isso. Tem que entender. Por isso que o fluxo está aqui, o NetFlow. Puta, estou recebendo um ataque SNMP aqui. O NetFlow entendeu que é SNMP, tá bom. Então, deixa eu ver se é um IP só. Ah, um IP só. Caramba, deixa eu já jogar na Black Hole de uma vez, pelo amor de Deus. Esse cara aqui, pelo menos, tem que ter Black Hole, senão você tem que cancelar com ele. Ele não precisa ter mitigação, mas Black Hole tem que ter. Aí você salva a sua rede, joga o bloco na mitigação logo e monitora, vê se tem outros blocos. Vamos trabalhando, vamos analisando. NetFlow, na veia. Entendeu? Pegaram a sacada, galera? Roteamento via router. Os recursos são segmentados em control plane e data plane, onde, mesmo se a CPU do plano de controle chegar ao seu limite, não irá afetar o fluxo de rede, pois o plano de dados foi programado em um hardware totalmente separado. Então, aqui no cantinho também tem um desenho tosquíssimo meu. Esses desenhos meus são horríveis, né? Vocês perceberam? Isso aqui fiz tudo no Draw.io. Então, tá aqui, ó. O SPF BGP boladão, RIB, FIB cheia de óleo, tráfego, forward, encaminhamento, tá bom? E é isso. Pegaram a sacada? Importante vocês entenderem isso na hora que vocês forem indicar seus clientes aí os equipamentos. Como eu prometi, eu sei que promessa é dívida, eu prometi para vocês outros sites de abordagens e análises de BGP. No curso do BGP, a gente entra nos sites, eu mostro para vocês, a gente brinca um monte. Vocês perceberam que meus cursos são, né, um pouquinho demorados, assim, porque eu não consigo passar nas coisas e não conversar mais sobre os assuntos, né? Eu fico meio bolado de não passar as paradas reais, assim, mas infelizmente eu não vou entrar neles hoje, mas tá aqui os sites, IRR, PerimDB, Looking Glass, BGP Play, esses daqui são legais, os primeiros, tá? Tim Curry, tem que fechar a sessão BGP com esses caras, BGP Alerta, Spoofer Kaida, cara, Nick BR, bom conteúdo legal aqui, diversos para vocês. Belezinha? Topologia da rede, tá bom? Estamos no time. Topologia da rede, essa é a nossa topologia. A partir de agora, no nosso curso, a gente deu uma evoluída mesmo. Você vê que o curso começou com pelo menos 26 alunos, agora a gente tem 12, 11, 10 alunos, porque essa é a ideia mesmo, é ficar somente quem realmente tem que ficar, tá? Isso é importante, tá? O nosso objetivo vai ser estabelecer sessões BGPs, a gente já tem essa sessão BGP com esse camarada, tá? Mas a gente precisa estabelecer sessão BGP com esse cidadão aqui. E essa sessão BGP, e se tudo der certo, com esse camarada aqui também, tá? E com esse cidadão também aqui. Então, tem essas sessões BGPs para a gente estabelecer. Mas eu acho que, dependendo da hora, a gente vai entrar no intervalo, a gente vai terminar a aula mais ou menos hoje no horário previsto. Se a gente não conseguir estabelecer sessão BGP com todo mundo, eu deixo isso como exercício de casa para vocês. Aqui nós temos um Cisco, um Huawei, um Microtik,
Operadora de trânsito sem mitigação é microtik, né? Da SSR lá, né? 10.7.2, boladona. Linux, tá certo? E acho que é Linux aqui também. FRR. Bom, ou bota um Howie aqui também pra gente, a gente vê o que a gente faz. Deixa eu ver, céu é o limite pra gente. Legal? Em seguida, nós vamos, no momento que a gente estabelecer a sessão BGP, tem que dar tempo, nem que a gente faça uma pelo menos, só para vocês verem. A gente vai fazer a instalação ainda hoje do Flash na Shimon. Essa instalação tem que sair hoje, a instalação é rápida. E fazer com que o fluxo seja encaminhado já para ele analisar. Eu preciso deixar isso com vocês instalado esse final de semana, porque eu vou jogar as gravações para o portal e vocês vão precisar estudar essa partezinha para semana que vem. Fast Testmon, semana que vem tem que estar rodando. Já, tá bom? Então, de repente, a gente estabelece uma sessão BGP apenas e sobe o Fast Testmon, faz ele monitorar fluxo desses caras. Entendeu? E aí, eu faço isso, eu deixo para semana que vem a gente estabelecer, que isso aqui é rápido também. E a partir daqui, a gente começa a baixaria. O nosso objetivo é fazer com que um ataque que venha, um flood que venha da internet, que passa por nossa operadora de trânsito, seja mitigado via Black Hole, pelo nosso saudoso Fast Nashmon, e a partir disso a Black Hole seja aplicada no roteador, e por sua vez vai ser aplicada no outro, e o tráfego, nesse caso, tem que parar de acontecer. Certo? E se tudo der certo, essa operadora comprou de uma operadora boa ou não, né? Porque pode ser que ele não saiba nem propagar. Pelo menos ele fez a Black Hole nele, né? Então, ele que vai receber o ataque na ponta dele aqui. Entendeu? Em outro momento, o ataque pode vir diretamente da nossa própria rede. Então, a gente pode dropar diretamente na nossa rede e mitigar dentro da nossa própria rede o ataque. Certo? Finalizando essa parte dos ataques, partiremos para as análises de vulnerabilidade com OpenVise, saudoso OpenVise. O OpenVise vai varrer a rede atrás de endereços IPs vulneráveis e o nosso Suricata que vai fazer o mesmo processo. Ambos vão ficar varrendo a rede atrás de vulnerabilidade, gerando relatório e fazendo com que você, administrador, faça o seu dever de casa e bloqueie as portas. Ah, professor, posso bloquear a porta? Pode. Na semana que vem eu vou mostrar para vocês que é possível fazer isso e que o Marco Civil não vai bater em vocês, porque vocês estão protegidos pelo Marco Civil. E vocês podem dropar, mediante algumas coisitas que eu vou mostrar para vocês na semana que vem. Certo?